Há um livro escrito há mais de 2.500 anos. Um livro que não foi escrito por analistas geopolíticos, não foi produzido por agências de inteligência, não foi financiado por nenhum governo. Um livro que descreve, com detalhes que arrepiam a pele, o colapso de uma nação poderosa, arrogante, com exércitos temíveis, com ambições de dominar o mundo inteiro. Um livro que fala de sede, de fome, de revoltas populares nas ruas, de um império que apodrece por dentro antes mesmo de ser destruído por fora, de líderes que enriquecem enquanto o povo morre, de uma nação que levanta a voz contra Deus e contra os povos ao redor, e que um dia acorda e descobre que o chão embaixo dos seus pés era areia. Esse livro não é um relatório da CIA, não é uma análise geopolítica do século XXI, não é um artigo de jornal. Esse livro tem mais de 2 milênios de idade, e o país que ele descreve com uma precisão que desafia qualquer explicação racional é o Irã. Fica até o final, porque o que você vai ver aqui não é teoria da conspiração, não é sensacionalismo. São fatos verificáveis, dados reais, imagens de satélite, relatórios militares, conectados a profecias escritas séculos antes de Cristo. E quando você juntar tudo isso, vai entender por que o colapso do Irã não é uma surpresa para quem lê a Bíblia. É uma confirmação. Vamos começar pelo presente, pelo que está acontecendo agora, neste momento, enquanto você assiste a esse vídeo. Teherã, capital da República Islâmica do Irã, uma metrópole de 15 milhões de pessoas. Uma cidade que abriga o coração político, militar e religioso de um regime que por décadas ameaçou Israel com aniquilação, que financiou grupos armados em 4 países diferentes, que desafiou as maiores potências do mundo com seu programa nuclear, que se vangloriou de ter mísseis hipersônicos capazes de alcançar qualquer ponto do Oriente Médio em minutos. Por fora, um castelo com muros altos, torres imponentes, guardas armados até os dentes. Por dentro, uma cidade com torneiras secas. Os reservatórios que abastecem Teherã chegaram a níveis abaixo de 6% da capacidade total. 6%. Para você entender o que isso significa em termos técnicos, em hidrologia, qualquer reservatório abaixo de 10% de capacidade é classificado como volume morto. Isso quer dizer que a água que ainda existe nesse nível está completamente misturada com sedimentos, lama, minerais e sal. Ela não é apenas escassa. Ela é tecnicamente inutilizável sem um processo de purificação extremamente caro e complexo, que o Irã não tem condições de realizar em escala suficiente. Das torneiras não sai água, sai ar, sai o som seco do metal vazio, sai o som do desespero de 15 milhões de pessoas. E nas ruas dessa cidade que quer ser potência nuclear, milhões de iranianos estão nas filas. Não estão fazendo fila por pão gratuito. Não estão fazendo fila para votar. Estão se empurrando, brigando, desesperados, segurando galões de plástico, tentando conseguir alguns litros de água para levar para casa, para os filhos, para os idosos, para sobreviver mais um dia. Esse é o Irã de 2026. Essa é a realidade que os mísseis e as centrifugadoras de urânio não conseguem esconder. Agora, antes de falar sobre a Bíblia, precisamos entender como chegou até aqui. Porque esse colapso não foi obra do acaso, não foi uma tragédia natural inevitável. Foi construído tijolo por tijolo, represa por represa, contrato por contrato, ao longo de décadas de corrupção e arrogância. A palavra que os jornais usam para descrever a situação do Irã é seca. Mas essa palavra é insuficiente. Seca é um fenômeno meteorológico temporário. Passa quando a chuva volta. O que o Irã está vivendo tem um nome diferente. Os especialistas chamam de falência hídrica estrutural, um colapso permanente e irreversível do sistema de água do país. Os números são brutais.
O Irã extrai aproximadamente 63 bilhões de metros cúbicos de água subterrânea por ano. Mas a natureza, com toda a chuva e neve que cai nessa região, só consegue renovar 45 bilhões de metros cúbicos. Isso significa que todo ano, o Irã rouba 18 bilhões de metros cúbicos do futuro, todo ano por décadas. Os aquíferos subterrâneos, que levaram milhares de anos para se formar, acumulando água gota a gota ao longo de eras geológicas, foram drenados em 40 anos de má gestão. É como uma família que gasta mais do que ganha todo mês, todo ano, durante décadas. Um dia a conta chega. E quando chega, não tem como pagar. Para o Irã, esse dia chegou. E quem é o responsável por isso? Quem assinou os contratos? Quem construiu as represas erradas nos lugares errados? Quem ignorou todos os alertas dos cientistas e engenheiros? A resposta vai te surpreender. O culpado principal não é o clima, não é Israel. Não são as sanções americanas. O culpado principal tem nome e endereço. É o IRGC, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. O mesmo grupo que se apresenta ao mundo como o protetor do Irã, o guardião da revolução, o escudo do povo iraniano. Nos últimos 30 anos, o IRGC, através de sua divisão de engenharia chamada Khatam al-Anbiya, construiu mais de 600 represas no Irã. 600 represas. Um número impressionante. Mas a grande maioria dessas represas foi construída sem estudos sérios de impacto ambiental, com relatórios fraudulentos, com o único objetivo real de gerar contratos bilionários para as empresas controladas pelos próprios generais revolucionários. O dinheiro do povo iraniano, que deveria ser usado para gerir os recursos hídricos do país de forma sustentável, foi desviado para o bolso da elite militar e religiosa do regime. E o resultado dessa rapinagem foi o envenenamento sistemático da própria terra, que juraram proteger. O exemplo mais chocante e trágico é a represa de Gotwand, construída sobre o rio Karun, o maior rio do Irã. Essa represa foi erguida sobre uma formação geológica chamada Gash Saran, uma cúpula gigantesca de sal. Todos os engenheiros alertaram, todos os geólogos gritaram que era impossível construir ali. O IRGC ignorou cada um deles e construiu assim mesmo. Quando a represa começou a acumular água, o sal do fundo começou a se dissolver. A salinidade da água no reservatório ultrapassou a salinidade da própria água do mar. Centenas de milhares de hectares de terra fértil ao redor foram destruídos para sempre, regados com água mais salgada que o oceano. Milhões de palmeiras datileiras, que alimentavam famílias há gerações, morreram. Comunidades inteiras perderam seu sustento. Um projeto que custou bilhões de dólares não armazenou água. Criou um deserto de sal. Os próprios especialistas iranianos chamam de suicídio nacional. O guardião que deveria proteger o país estava, na verdade, envenenando a própria terra com concreto e sal, destruindo por dentro o que afirmava defender por fora. Agora abre a Bíblia, porque o que acabei de descrever não é novidade para quem conhece as profecias bíblicas. O padrão de um império que se autodestrói, que usa os recursos da nação para enriquecer os poderosos enquanto o povo sofre, que desafia Deus com soberba e termina destruído de dentro para fora. Esse padrão está documentado nas Escrituras com uma precisão que desafia qualquer coincidência. Vamos ao livro de Jeremias, capítulo 51. Esse capítulo é inteiramente dedicado à profecia sobre a queda de Babilônia, o grande império que dominava o Oriente Médio na época, cujo território central corresponde exatamente ao que hoje é o Irã e o Iraque. Jeremias escreve sob inspiração divina, séculos antes que qualquer um pudesse imaginar o que aconteceria. No versículo 36, Deus fala diretamente:
Pleitearei a tua causa e tomarei vingança por ti. Farei secar o seu mar e tornarei a sua fonte seca. Lê de novo. Farei secar o seu mar, tornarei a sua fonte seca. Isso não é metáfora vaga. Isso é uma descrição geográfica e estratégica precisa. Os reservatórios secando, as fontes desaparecendo, a água sumindo. Escrito em 600 a.C., sendo filmado por satélites em 2026. Mas o capítulo 51 de Jeremias não para aí. No versículo 30 ele escreve: Os guerreiros de Babilônia cessaram de combater, ficaram nas suas fortalezas. O vigor deles secou, tornaram-se como mulheres. Os guerreiros que param de lutar. O vigor que seca, a fortaleza que não segura mais. Soldados iranianos no fronte, recebendo 20 balas cada um, porque as linhas de abastecimento colapsaram. Um exército de 500.000 de homens paralisado, não por bombas inimigas, mas pela falta do recurso mais básico da vida. O vigor deles secou, escrito há 2.600 anos, acontecendo agora. Mas Jeremias não é o único profeta que fala sobre isso. Vamos a Isaías. No capítulo 19 de Isaías, o profeta descreve o julgamento de uma grande nação do Oriente e escreve nos versículos 5 a 8. As águas do mar secarão e o rio ficará seco e estéril. Os canais exalarão mau cheiro, diminuirão e secarão. O junco e a cana murcharão. As pastagens junto ao Nilo, junto à margem do Nilo, e toda a semeadura do Nilo secarão. Serão levadas pelo vento e não mais existirão. Água que seca. Canais que cheiram mal e somem. Plantações destruídas. Terra que vira pó levado pelo vento. Agora pensa no Lago Urmia, um dos maiores lagos salinos do mundo, localizado no noroeste do Irã. Em poucas décadas, esse lago perdeu mais de 90% do seu volume. O que era água virou sal. O que era vida virou deserto. E agora, com cada rajada de vento, bilhões de toneladas de partículas de sal tóxico são carregadas pelos ares. Entram nos pulmões de milhões de iranianos, nas cidades ao redor. As taxas de doenças respiratórias explodiram. O câncer de pulmão aumentou de forma dramática. Pessoas condenadas a viver numa câmara de gás invisível, espalhada pelo próprio vento da sua terra. O junco e a cana murcharão. A semeadura será levada pelo vento e não mais existirá. Isaías escreveu isso. E nós estamos vendo isso. Agora vamos ao profeta Ezequiel. E aqui chegamos no trecho bíblico mais discutido pelos estudiosos de profecia em todo o mundo quando o assunto é o Irã moderno. No capítulo 38 de Ezequiel, Deus fala a Ezequiel sobre uma grande coalizão de nações que no fim dos tempos se levantará contra Israel. Entre as nações mencionadas está Pérsia, que é o nome histórico do Irã. O texto é explícito. Pérsia está listada entre os aliados de Gog, o grande líder dessa coalizão, que marcha com um exército poderoso, com cavalaria, com escudos, com espadas, com um poder militar impressionante. E o que acontece com essa coalizão? Ezequiel 38, versículo 19 ao 22. No meu zelo, no fogo da minha ira, falo. Naquele dia haverá grande terremoto na terra de Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, e todos os répteis que rastejam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, tremerão diante de mim. As montanhas serão derrubadas, os penhascos cairão, e todos os muros cairão por terra. Chamarei contra ele a espada em todos os meus montes. A espada de cada um será contra seu irmão. Castigarei com pestilência e com sangue. Farei chover sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estão com ele, chuva impetuosa, pedras de granizo, fogo e enxofre. Repara no detalhe mais perturbador desse texto. A espada de cada um será contra seu irmão. A destruição não vem só de fora, vem de dentro.
A coalizão se autodestrói. Os aliados brigam entre si. O exército implode antes mesmo de ser derrotado pelo inimigo externo. Isso não é exatamente o que estamos vendo no Irã? Um regime que está sendo destruído não pelos F-35 israelenses, não pelos porta-aviões americanos, mas pela sua própria incompetência, pela sua própria corrupção, pela revolta do seu próprio povo, pela sede e pela fome que eles mesmos criaram. A espada de cada um será contra seu irmão. Mas vamos mais fundo, porque há um detalhe nas profecias bíblicas sobre a Pérsia e a Babilônia que poucos comentaristas mencionam, e que é talvez o mais impressionante de todos. No livro de Daniel, capítulo 5, temos a famosa história do banquete do rei Belsazar. O rei da Babilônia está num banquete grandioso, rodeado de 1000 nobres, bebendo vinho em taças de ouro roubadas do templo de Jerusalém, louvando deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. E de repente, no meio da festa, nos aparece uma mão sobrenatural que escreve na parede 3 palavras: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Daniel é chamado para interpretar, e a interpretação é devastadora. Mene: Deus contou os dias do teu reino e lhe pôs fim. Tekel: foste pesado na balança e achado em falta. Ufarsim: o teu reino foi dividido e dado aos medos e persas. Naquela mesma noite, o rei foi morto e o império foi conquistado. Agora presta atenção no contexto histórico desse momento. A Babilônia estava num banquete de arrogância, enquanto o inimigo já estava às portas. Os líderes bebiam e festejavam, enquanto o povo já sentia o peso da derrota. O rei estava no palácio, enquanto os exércitos falhavam nas fronteiras. Substitui Belsazar pelos ayatolás de Teherã. Substitui as taças de ouro pelos contratos bilionários das represas de sal. Substitui os deuses de ouro e prata pelo programa nuclear que enriqueceu urânio, mas não conseguiu encher o copo do povo. A cena é a mesma. O julgamento é o mesmo. As palavras na parede são as mesmas. Foste pesado na balança e achado em falta. Agora vamos entender o que acontece militarmente quando um exército perde o acesso à água, porque isso é fundamental para compreender por que o Irã não tem como vencer uma guerra longa. Um soldado moderno, equipado com 30 a 40 quilos de equipamento, operando no calor extremo do Oriente Médio, onde as temperaturas chegam a 50 graus no verão, precisa de 15 a 20 litros de água por dia. Só para sobreviver, para se hidratar adequadamente, para cozinhar a comida mínima, para manter a higiene básica que evita doenças infecciosas que podem dizimar um batalhão inteiro em dias. O Irã tem 190 mil membros na Guarda Revolucionária e 350 mil no Exército Regular. Mais de 500 mil de soldados. Em tempo de guerra, a necessidade diária de água de toda essa força chega facilmente a 10 milhões de litros por dia. 10 milhões de litros, todo dia, ininterruptamente. Em tempos de paz, essa água vem dos poços nos quartéis, da rede de abastecimento urbano, dos reservatórios locais. Mas, em tempo de guerra, tudo isso muda. Quando as redes elétricas são atacadas por mísseis ou ciberataques, as bombas param. Quando as bombas param, os poços secam. Quando os poços secam, as estações de tratamento entram em colapso. E quando as estações de tratamento param, a água que ainda existe se torna inutilizável. A única solução logística que resta é o transporte por caminhões-pipa. Se milhares de caminhões-pipa que precisam percorrer centenas de quilômetros por estradas expostas, carregados com o recurso mais estratégico do campo de batalha, lentos, pesados, visíveis em qualquer radar, vulneráveis a qualquer drone de médio alcance. Um caminhão-pipa é o alvo mais fácil, mais lento e mais estratégico que existe num campo de batalha moderno. A destruição de um único comboio de caminhões-pipa
pode deixar um batalhão inteiro completamente imobilizado em menos de 24 horas, não por falta de balas, por falta de água. E o corpo humano não negocia. Não há diplomacia com a biologia. Após 24 horas sem água, a capacidade cognitiva começa a cair. Após 48 horas, o desempenho físico colapsa. Após 72 horas, os rins entram em falência. As funções cerebrais se deterioram irreversivelmente. Shui e o ser humano perde toda e qualquer capacidade de combate. O soldado mais fanático do mundo, o mais doutrinado, o mais motivado, o mais disposto a morrer por seu regime, não aguenta 3 dias sem água. A fé não hidrata. A ideologia não substitui o líquido nos rins. Não são os F-35 de Israel que tiram o sono dos generais em Teherã. Não são os porta-aviões americanos posicionados no Golfo Pérsico. O que os assusta de verdade é a torneira seca. É o som do ar saindo onde deveria sair água. E enquanto o exército lida com esse colapso logístico nas fronteiras, o que acontece nas cidades? A população civil já está no limite. Já explodiu antes, na província do Khuzestão, uma das regiões mais ricas em petróleo do Irã, mas uma das mais pobres em água. As revoltas já chegaram ao ponto de agricultores bloqueando caminhões-pipa nas estradas, atacando oleodutos, incendiando prédios governamentais locais. Pessoas que simplesmente não têm mais nada a perder. Isso foi um ensaio, um trailer de 5 minutos do filme completo que está por vir. Agora multiplica esse cenário por 10 cidades, por 20, por todas as grandes metrópoles do Irã simultaneamente. O que o IRGC faz? Divide suas forças, manda tropas para as fronteiras e, ao mesmo tempo, tenta controlar a revolta interna de dezenas de milhões de civis, com sede, com fome e com raiva acumulada de décadas. Isso é militarmente impossível. Nenhum exército do mundo consegue combater uma ameaça externa e uma insurgência interna de escala nacional, ao mesmo tempo, com os mesmos recursos, sem entrar em colapso. A divisão das forças de segurança é a pesadilla estratégica que qualquer general teme acima de tudo. E o regime iraniano está vivendo exatamente essa pesadilla em câmera lenta, se acelerando a cada semana. No dia 3 de dezembro de 2025, o ministro de Energia do Irã apareceu diante das câmeras do mundo inteiro e pronunciou uma frase que vai ficar na história como um dos momentos mais humilhantes de qualquer potência regional nas últimas décadas. Ele disse: "Vamos buscar água nos países vizinhos." Pensa no peso dessa frase. Uma nação que enriquece urânio a 60% de pureza, que ameaçou Israel com destruição total, que financia o Hezbollah no Líbano, o Hamas em Gaza, os Houthis no Iêmen, as milícias xiitas no Iraque, que se apresenta ao mundo islâmico como o grande guardião da resistência contra o Ocidente. Essa nação foi de joelhos pedir água. E não foi pedir água para um aliado poderoso. Não foi pedir água para a Rússia ou para a China. O Irã foi negociar água com o Afeganistão, controlado pelos talibãs, com o regime talibã, com o grupo que o próprio Irã historicamente desprezou, com quem quase entrou em guerra nos anos 90, com quem tem disputas territoriais e religiosas centenárias. O grande protetor do Islã foi de joelhos diante dos próprios talibãs para conseguir o recurso mais básico da sobrevivência humana. A Bíblia tem um nome para esse tipo de queda. Em Provérbios 16, versículo 18, está escrito: "A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda." O Irã enriqueceu urânio, mas não conseguiu encher o copo do seu próprio povo. Há um aspecto dessa crise que quase ninguém está discutindo e que pode ser o mais catastrófico de todos a longo prazo: o colapso ecológico permanente do território iraniano. O Lago Urmia, que já foi o maior lago de água salgada do Oriente Médio,
Um ecossistema com milhares de anos de história perdeu mais de 90% do seu volume em poucas décadas. O que sobrou é uma planície imensa de sal tóxico, cristalizado, seco, exposto ao vento. Cada tempestade de vento levanta bilhões de toneladas dessas partículas de sal e as carrega por centenas de quilômetros. Para dentro das casas, para dentro dos pulmões, para dentro dos hospitais já superlotados. As taxas de câncer de pulmão na região ao redor do antigo lago Urmia aumentaram de forma dramática. As doenças respiratórias crônicas explodiram entre crianças e idosos. Populações inteiras vivem numa câmara de gás invisível, espalhada pelo vento da própria terra que habitam. E isso não vai melhorar, mesmo que amanhã começasse a chover torrencialmente em todo o Irã. Rios aquíferos subterrâneos devastados levariam décadas ou séculos para se recuperar. A terra salinizada, ao redor das represas mal construídas, não voltará a ser fértil em nenhuma escala de tempo relevante para as gerações vivas hoje. Esse não é um problema que um novo governo resolve. Não é uma crise que um acordo nuclear resolve. Não é uma tragédia que sanções ou sem sanções resolve. É um colapso ecológico irreversível, construído tijolo por tijolo, represa por represa, pela ganância e pela incompetência do regime que prometeu proteger o povo. E aqui chegamos ao ponto mais profundo de toda essa análise. O ponto que vai além da geopolítica, além da estratégia militar, além da hidrologia. A Bíblia não apenas previu o colapso de nações específicas. A Bíblia estabeleceu um princípio que se repete ao longo de toda a história humana. Um princípio que funciona como uma lei da física, implacável e universal. Nações que oprimem seu povo colapsam por dentro antes de ser derrotadas por fora. Impérios que usam o poder para enriquecer os poucos à custa dos muitos terminam destruídos pelo próprio povo que deveriam servir. Líderes que se colocam acima da lei de Deus e acima do bem-estar humano constroem o próprio fim com as próprias mãos. Babilônia caiu, a Pérsia Imperial caiu, Roma caiu, a União Soviética caiu. Todos os impérios que pareciam eternos, invencíveis, inabaláveis, caíram. E em todos os casos, quando você estuda a história de perto, o colapso começou de dentro. Começou com a corrupção da elite, com o empobrecimento do povo, com a perda de legitimidade do governo, com a incapacidade de garantir o básico para a população. No caso do Irã, o básico é literalmente água. Em Amós capítulo 8, versículo 11, o profeta escreve: Eis que dias vêm, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome à terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Um povo que rejeita a palavra de Deus termina com fome e sede literais. Um regime que coloca sua ideologia acima da verdade termina sem água nas torneiras. Um governo que promete paraíso e entrega deserto colhe a revolta do povo que prometeu salvar. Isso não é teologia abstrata, isso é história aplicada. E está se repetindo diante dos nossos olhos. Os relatórios do Instituto de Estudos de Guerra revelam algo que está sendo discutido em segredo pelos funcionários do regime: a possibilidade de evacuação de partes de Teherã. Evacuação de uma cidade de 15 milhões de pessoas por falta de água. Para onde você leva 15 milhões de pessoas? A Isfahan está em colapso hídrico. Yazd está lutando pela sobrevivência. Kerman está secando. Mashhad está racionando. Não existe destino seguro dentro do Irã. O país inteiro está secando ao mesmo tempo. É como um navio que afunda e não tem botes salva-vidas em número suficiente. E os que existem já estão furados. Essa é a escala do que está acontecendo. Não é uma crise regional. Não é um problema de uma cidade. É o colapso sistêmico de uma nação inteira. Nas ruas de Teherã, numa capital que tem mísseis balísticos apontados para Tel Aviv, crianças estão com sede. Filas de horas para conseguir um galão de água.
Uma máfia da água surgiu nos bairros mais pobres, controlando a distribuição, vendendo no mercado negro o que deveria ser um direito básico de todo ser humano. Os 10 bilhões de toneladas de sal tóxico que sobraram do que já foi o Lago Urmia enchem os pulmões de milhões de pessoas como um tsunami invisível a cada rajada de vento. As doenças respiratórias e o câncer explodiram. Pessoas condenadas a viver numa câmara de gás natural, espalhada pelo vento da própria terra. As sanções sacudiram a economia. Os ataques cibernéticos danificaram a infraestrutura. Mas é a sede, essa coisa simples, primária, biológica e irredutível que está levando o Estado iraniano ao colapso. Os ayatolás de Teherã não conseguem trazer a água de volta com orações ou com discursos anti-americanos, porque um Estado que é forçado a importar água já começou a entregar sua soberania, gota por gota, litro por litro. Os livros de história estão cheios de exércitos que morreram de sede, de impérios destruídos pela seca, de civilizações inteiras que desapareceram porque não souberam cuidar do recurso mais precioso que tinham. O Irã está escrevendo o próximo capítulo dessa história. 2.600 anos atrás, o profeta Jeremias ficou de pé diante do povo, com o coração partido, e falou sobre a queda de Babilônia, o grande império do seu tempo, aquele que parecia eterno e invencível. Ele disse que aquela nação seria destruída, não apenas por exércitos, não apenas por guerras, mas por dentro, por sede, por fome, por revolta do próprio povo, por um julgamento que vinha de cima e que nenhuma força militar poderia deter. Ninguém acreditou nele na época. A história deu razão a Jeremias. Hoje, enquanto os satélites mostram os reservatórios de Teherã transformados em pó e cinzas, enquanto soldados iranianos, no fronte, recebem 20 balas e nenhum copo d'água, mas enquanto o regime que ameaçou o mundo foi de joelhos pedir água para os talibãs, enquanto crianças iranianas fazem fila com galões de plástico numa capital que tem programa nuclear. É impossível não abrir a Bíblia e sentir aquela sensação que corre pela espinha, a sensação de que isso já estava escrito, a sensação de que as palavras na parede ainda estão lá, visíveis para quem tem olhos para ver. Mene, os dias foram contados. Tekel, foi pesado na balança e achado em falta. O Farsim, o fim está chegando. O colapso do Irã não é uma surpresa para quem lê a Bíblia. É uma confirmação. É mais uma página de uma história que começou há milênios e que está chegando ao seu capítulo final. A pergunta não é se o Irã vai colapsar. A pergunta é o que vem depois. E essa é uma conversa que vamos ter em breve aqui no canal. Se esse vídeo fez você pensar, se ele conectou pontos que você nunca tinha conectado antes, compartilha com alguém que precisa ver isso. Deixa o like para ajudar o canal a alcançar mais pessoas. Se inscreve, ativa o sininho, porque ainda tem muita coisa que o mundo não está contando. Mas a gente conta. Até a próxima!